Personagens sedutores, o segredo para envolver leitores. Continue aqui comigo se você quer aprender a criar personagens irresistíveis e atraentes, evitar clichês e estereótipos comuns, deixar os leitores sem fôlego com os seus personagens calientes e muito mais. Eu sou Vilton Reis, escritor de fantasia, roteirista de quadrinhos e professor de escrita criativa. E se você quiser conhecer os meus últimos lançamentos, o livro Nascida para o Trono e o quadrinho Fim do Império, é só clicar no link que está aqui na descrição. E antes da gente iniciar o vídeo de hoje, eu tenho uma sugestão imperdível para você elevar a sua escrita a um novo patamar. E de graça. É só você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. E ao fazer isso, você vai ter acesso semanal a conteúdos que vão turbinar aí as suas habilidades de escrita. Posso contar com você? Maravilha, então. Vamos para o nosso vídeo de hoje. Quando a gente fala de personagens sedutores, a gente está falando daqueles personagens que conseguem cativar o leitor de maneira intensa, de maneira duradoura. Eles têm uma mistura de charme, de carisma, mistério, que os tornam irresistíveis. E esses personagens, eles não precisam ser perfeitos fisicamente, mas eles devem ter algo de único que desperte o interesse e a curiosidade. A importância de criar personagens assim está no impacto que eles têm na narrativa, porque os personagens sedutores, eles mantêm os leitores engajados, né? Os leitores ansiosos, as leitoras, os leitores, para descobrir o que vai acontecer a seguir, né? Eles fazem o leitor torcer por eles, sofrer com eles, e às vezes até se apaixonar por eles. Então imagine ler um livro onde os personagens principais são todos insossos, assim, sem graça, sem sal, né? A história pode até ser interessante, mas sem personagens cativantes, ela perde o apelo. Por outro lado, pense um personagem como o Sr. Darcy, né, de Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Ele é misterioso, aparentemente frio, mas à medida que a história avança, a verdadeira personalidade é revelada e ele se torna atraente. E Austen criou um personagem que, mesmo depois de séculos, ainda é lembrado, ainda é amado e ainda é criticado também às vezes vira meme na internet. Os personagens sedutores, eles têm um impacto emocional no leitor. Eles fazem o leitor rir, chorar, se sentir frustrado e, acima de tudo, conectado. E essa conexão emocional é crucial, porque é isso, né, que mantém o leitor virando as páginas. Um bom exemplo de impacto emocional, né, é a Scarlett O'Hara, né, de O Vento Levou. A Scarlett, ela é egoísta, determinada e às vezes até meio difícil de gostar. Mas é exatamente isso que a torna fascinante. O leitor sente uma montanha russa de emoções em relação a ela, o que faz a leitura do livro ser muito envolvente. E nesse vídeo, o nosso objetivo é ensinar como criar personagens assim, ou entender, né, como criar personagens assim. Então a gente vai explorar as técnicas e os segredos por trás da criação de personagens sedutores, ok? Vamos em frente então, continue aqui comigo, porque nós vamos entrar em um dos pontos mais importantes. Aparência e estilo. A primeira impressão. Elas são, né, como as primeiras armas que você tem para seduzir o leitor. Quando você descreve um personagem, é importante dar atenção aos detalhes que o fazem únicos. Não se trata de beleza física, tá? Não se trata de fazer ficha de academia, como eu sempre falo nos meus cursos, né? Fulano tinha 1,80 m, cabelos loiros e olhos azuis. Poxa, mais genérico impossível, né? Mas tem que ser algo mais profundo, mais interessante. Pensa na Lisbeth Salander, né, de Os Homens que Não Amavam as Mulheres, do Stieg Larsson. Ela não é uma beleza convencional, mas ela tem uma aparência distinta, com as tatuagens, piercings. Imediatamente ela rouba a atenção pela sua particularidade, ela é uma personagem única. E todas esses pontos, essas características, dizem muito sobre a personalidade rebelde, complexa dela. Escrever a aparência física de uma forma atraente envolve mais do que listar características. É sobre criar uma imagem vívida na mente do leitor. Então, use detalhes específicos que deem vida aos personagens. Por exemplo, em vez de olhos verdes, diga que, de repente, né, numa certa descrição,
Os olhos são da cor de uma floresta profunda, com um brilho que parece esconder segredos. Pode ser uma ideia, né? Aqui uma ideia que me ocorre agora. Isso cria uma imagem mais rica, mais envolvente, né? Mas às vezes, de repente, é melhor você falar de uma coisa única daquele personagem, né? Porque o estilo pessoal e a moda também são importantes. Eles dizem muito sobre quem o personagem é, sem precisar de palavras. Um personagem que veste roupas vintage pode parecer nostálgico ou excêntrico. Já alguém que está sempre impecavelmente vestido em ternos pode parecer poderoso, confiante. Né? Pensa no Christian Grey, de 50 Tons de Cinza, da E.L. James. Né? Aquele estilo impecável reflete o controle, poder, elementos-chave da personalidade que o tornam sedutor para muita gente. Independente das opiniões sobre o livro, é inegável que o personagem cativou milhões de leitores ao redor do mundo. Então, o personagem movimentou diversos mercados, inclusive de produtos eróticos, atraiu até mesmo pessoas que não tinham o hábito de leitura, curiosas pelo fenômeno cultural que ele se tornou. Isso demonstra o impacto que um personagem sedutor pode provocar. Então, expressões faciais, linguagem corporal são outras ferramentas poderosas. Um sorriso enigmático, um olhar intenso, uma postura confiante podem, né, atrair o leitor. Gestos sutis podem revelar muito sobre o estado emocional do personagem e a sua relação com os outros. O poder do olhar não deve ser subestimado. Os olhos podem sim ser a janela da alma. Mas pense o seguinte, esse é o grande desafio do escritor de ficção, né? O que você pode descrever de novo sobre o olhar que nunca foi dito? Né? Mas, ok, pense também que uma troca de olhares intensa entre personagens pode criar uma tensão que mantém o leitor preso ou interessado na história. O equilíbrio entre aparência e personalidade é crucial. Um personagem que é apenas bonito, mas vazio por dentro, não vai prender a atenção do leitor por muito tempo. A aparência deve complementar e reforçar a personalidade do personagem, criando uma figura única. Agora comenta aqui embaixo, qual personagem pela sua aparência ou estilo te impressionou mais e por quê? Me conta aqui nos comentários. Vamos falar também sobre diálogo e interação. Os diálogos são uma das ferramentas mais poderosas para fazer um personagem sedutor brilhar. Porque eles dão voz ao personagem, eles revelam a personalidade, eles constroem conexões com outros personagens e com o leitor. Um bom exemplo de uso de diálogo para criar um personagem sedutor é o Jay Gatsby, né, do Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. Todos os livros citados estão listados aqui embaixo, ok? Os diálogos desse livro são cheios de mistério, charme, sempre deixando mais a ser descoberto e mantendo tanto os personagens quanto os leitores intrigados. Habilidades de comunicação eficazes são essenciais. Um personagem que sabe como falar, que tem uma boa lábia, é automaticamente mais atraente. Ele pode usar as palavras com habilidade, seja para convencer, para seduzir ou mesmo para manipular. A maneira como um personagem fala pode revelar muito sobre ele e atrair o leitor. Então, diálogos envolventes, sedutores, são aqueles que são naturais, mas ao mesmo tempo cheios de subtexto e emoção. Eles devem fluir de forma que pareçam reais e ao mesmo tempo manterem a atenção do leitor. Um exemplo disso é o diálogo entre a Elizabeth Bennet e o Mr. Darcy em Orgulho e Preconceito. As conversas são carregadas de tensão, de emoção. Cada palavra escolhida, né, ela está ali para provocar e para instigar o outro. O uso de elogios, de flertes, pode tornar um diálogo muito mais interessante. Um personagem que sabe elogiar de uma maneira sincera e sutil pode facilmente ganhar a simpatia do leitor. Os flertes não precisam ser óbvios. Muitas vezes, o que não é dito é mais poderoso do que é. Um olhar significativo, um toque leve, uma palavra escolhida podem criar uma química palpável. E as maneiras de manter o interesse do leitor através dos diálogos incluem a variação do ritmo, introdução de conflitos, resolução de tensões. Aqueles diálogos monótonos podem até ser entediantes, mas diálogos que variam entre rápidos e intensos e mais lentos e reflexivos mantêm o leitor envolvido. Então, introduzir pequenos conflitos, tensões nos diálogos podem também manter a atenção, como pequenas provocações ou debates que revelem mais sobre os personagens.
E construir a química entre esses personagens através dos diálogos é fundamental, né? A química é aquilo que faz o leitor torcer pelos personagens, querer que eles fiquem juntos ou que resolvam suas diferenças. Pense em como você pode criar esses momentos de conexão entre os seus personagens, onde as personalidades realmente brilham e se complementam. Beleza, você já entendeu a importância do diálogo, mas agora vem um ponto que é fundamental dos personagens sedutores, e é aqui que entra o pulo do gato. Vulnerabilidade e profundidade, tá? É aqui que o personagem, ou melhor, o leitor se conecta com o personagem. Mostrar falhas, inseguranças nos seus personagens é uma forma poderosa de criar uma conexão genuína com o leitor. Personagens perfeitos podem parecer inatingíveis, difíceis de se relacionar. Quando você dá a um personagem falhas, vulnerabilidades, você torna ele mais humano, mais real. E um ótimo exemplo disso, claro, né, é o Tyrion Lannister, As Crônicas de Gelo e Fogo, do George Martin. O Tyrion é brilhante, é sarcástico, mas ele também luta contra suas próprias inseguranças, traumas, o que o torna incrivelmente complexo e cativante. Então, histórias de fundo, né, os backgrounds emocionantes, são outro elemento essencial. O passado de um personagem pode explicar muito sobre as ações dele e motivações no presente. Quando você revela pedaços do passado de um personagem, isso pode criar uma profundidade que torna o personagem mais tridimensional. Um personagem com uma história de fundo rica é mais fácil de se conectar e entender. Isso não significa que você precisa revelar tudo de uma vez. Pequenas pistas ao longo da história podem manter o leitor curioso e até investido. Então, momentos de vulnerabilidade e honestidade são cruciais para poder desenvolver uma relação profunda entre o personagem e o leitor. Esses momentos podem ser pequenos e sutis ou grandes e dramáticos. O importante é que eles sejam genuínos, bem trabalhados. Quando um personagem se abre e mostra seu verdadeiro eu, o leitor sente uma conexão mais forte. E essa vulnerabilidade pode criar momentos de crise durante conversas íntimas ou até em reflexões pessoais. Então, desenvolver relacionamentos profundos entre os personagens também é vital, né? As relações complexas, bem desenvolvidas, podem ser um dos maiores atrativos de uma história. Pense no Sherlock Holmes e no Dr. Watson, né, do Arthur Conan Doyle. A amizade cheia de altos e baixos, lealdades e desentendimentos é uma das mais icônicas da literatura. E a profundidade dessas relações faz com que os personagens se sintam reais, se sintam completos. O arco de crescimento pessoal do personagem é o que realmente cimenta essa conexão, que liga essa conexão. E ver um personagem se modificar, evoluir, aprender, superar desafios faz com que o leitor sinta que ele está acompanhando uma jornada significativa. Um bom arco de crescimento pode transformar um personagem que inicialmente parece antipático em alguém pelo qual o leitor torce e se importa. É esse crescimento que muitas vezes deixa uma impressão duradoura no leitor. Tá gostando desse conteúdo até agora? Então faz um favor a si mesmo, clica no botão de like, se inscreve, ativa as notificações, porque toda semana tem novidades imperdíveis para você melhorar na escrita. Vamos falar agora de um outro elemento fundamental, né? Se a gente está falando de personagens sedutores, a gente tem que falar de Eros, né? Eros e sedução, atração física e emocional. E a construção dessa tensão entre personagens é uma técnica para poder manter o leitor engajado. Essa tensão deve ser palpável, mas não forçada. Tá? Pense em personagens como Heathcliff e a Catherine, né, de O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. A tensão entre eles é intensa, é complexa, criando um dinamismo que ao mesmo tempo é fascinante e trágico. E a tensão sexual bem construída deve ser gradual, com momentos de proximidade que são seguidos por obstáculos ou mal entendidos, mantendo o leitor ansioso pelo próximo desenvolvimento. Essas escalas de intimidade emocional e física são importantes para poder criar uma relação sedutora e crível entre os personagens. A intimidade emocional pode muitas vezes ser mais poderosa do que a física. E compartilhar segredos, se apoiar em momentos de crise, ou mesmo pequenos gestos de carinho, podem construir uma conexão profunda.
Já a intimidade física deve ser tratada também com certo cuidado, com respeito, sempre visando enriquecer a narrativa e o desenvolvimento dos personagens. Então, escrever cenas sensuais, atraentes, pode ser um desafio, mas é uma habilidade valiosa. E essas cenas devem ser mais do que simplesmente descrever atos físicos. Elas devem transmitir as emoções e a química entre os personagens. Uma cena bem escrita pode ser incrivelmente impactante sem ser explícita. E o uso de metáforas, de descrições sensoriais, pode ajudar a criar um ambiente carregado de tensão, de desejo, tornando a leitura envolvente. Os limites do gosto e do aceitável devem sempre ser respeitados. É importante lembrar que o que é sedutor para um leitor pode não ser para outro. Então, manter equilíbrio e evitar exageros é muito importante. Escritores devem estar cientes das sensibilidades do público e evitar aquelas cenas que sejam, né, muito forçadas, tá? A sedução, ela tem que ser, né, bem feita, aquele meio termo. Ao mesmo tempo, vamos evitar clichês e estereótipos, né? Vamos fazer com que os nossos personagens sejam únicos, que se destaquem, que sejam memoráveis. Os clichês podem tornar uma história previsível, monótona. Em vez disso, busque formas originais de mostrar a atração, a sedução entre personagens. Por exemplo, ao invés de um bad boy clássico, por que não criar um personagem que tenha camadas e complexidades que vão além dos estereótipos tradicionais? Fica aí esse questionamento. Agora, deixa um comentário contando qual cena de tensão ou sedução em um livro mais te marcou e por que essa cena te marcou. E agora vem a melhor parte. Dicas e ferramentas para escritores criarem personagens que são sedutores, tá? Bom, vamos lá. Um exercício útil é criar um perfil detalhado do seu personagem, incluindo não só características físicas, mas também traços de personalidades, motivações e medos. Porque daí, o que você pode pensar? Imagine uma cena onde seu personagem tem que lidar com um conflito íntimo e veja como é que ele reage. Esse tipo de exercício ajuda a aprofundar a compreensão do seu personagem e torná-lo mais real. Recursos adicionais, como livros, cursos, artigos, né, podem também oferecer uma riqueza de conhecimento para essas horas. Existem inúmeros livros sobre criação de personagens que podem ser úteis. Vou deixar um vídeo aqui que eu fiz até há muitos anos atrás, né, indicando alguns desses livros, mas um deles é A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler, que é um ótimo recurso para entender os arquétipos de personagens, como é que eles funcionam em uma narrativa. Cursos online também podem ser uma excelente maneira de aprender novas técnicas e obter feedback sobre a sua escrita, como o meu curso Como Escrever Contos, link está aqui embaixo, e está com inscrições abertas no momento. É só clicar no link para ter mais informações. E também a importância do feedback e revisão não pode ser subestimada. Ter outras pessoas lendo a sua obra, oferecendo críticas construtivas, pode revelar pontos fracos que você não tinha notado. Então participe de grupos de escrita ou encontre um parceiro de escrita com quem você possa trocar feedback. Revisar o seu trabalho com olhar crítico, estar aberto a mudanças, é uma parte muito importante do processo de desenvolvimento aí dos personagens sedutores. E aplicar técnicas em diferentes estilos de escrita também é importante. Se você escreve romance, você pode focar mais nos aspectos emocionais e íntimos. Se a sua praia são os thrillers, o mistério e a tensão podem ser mais importantes. O segredo é você adaptar as técnicas que a gente discutiu aqui para se encaixar no seu estilo de história, naquilo que você prefere, no tipo de história que você está contando. Experimentação e adaptação são as chaves para poder encontrar o que funciona melhor para você e para o seu público. E aí, quais ferramentas ou recursos você já usa ou está pensando em experimentar? Deixe o seu comentário e compartilhe aqui as suas dicas. Com isso, chegamos ao fim da nossa jornada de hoje, explorando as técnicas para criar personagens sedutores e envolventes, lembrando de que a gente abordou a importância de uma descrição física atraente, como o estilo pessoal pode impactar a percepção do leitor, a arte do diálogo envolvente, a vulnerabilidade e a tensão física e emocional que prendem o leitor, né, que gosta de um personagem sedutor. Mas não pense que a nossa aventura termina aqui. No próximo vídeo a gente vai mergulhar sobre como construir sociedades complexas para os seus mundos, sejam eles de fantasia ou não,
onde a gente vai explorar como criar culturas, políticas, economias que dão vida e autenticidade ao seu universo ficcional. E se você não quer perder esse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like maroto nesse vídeo e ativar as notificações. Então, nos vemos no próximo vídeo, onde a gente vai continuar a desbravar o universo da escrita e da criação de mundos. Até lá!